Olá, alunos, muito bem-vindos à nossa última aula, aula número 4, para a disciplina de serviços de rede. Eu, professor Alex, mais uma vez deixo aqui meu e-mail, caso tenham dúvida, podem me procurar. Bom, hoje nós vamos finalizar com um dos servidores mais importantes aí dessa parte de serviço de rede, que é o servidor de DNS, o único serviço que não é orientado à conexão. Até agora, nós, curiosamente, só trabalhamos com serviços que são orientados à conexão, lembram lá do nosso conceito na primeira aula. Hoje, um servidor que não é orientado à conexão. O que significa? Significa que o cliente conecta-se ao servidor sem o handshake de 3 vias, sem fazer aquela solicitação explícita pela conexão. Então, vamos ver aí o servidor de DNS, os nossos objetivos para hoje. Bom, esperamos que você possa entender qual é o papel então do servidor DNS, compreender a estrutura hierárquica que é usada no controle dos domínios mundiais e conhecer os responsáveis pelo registro de domínios no Brasil. Vamos lá. Bom, DNS, o Domain Name System, tem uma função básica, ou todo mundo conhece, e a maioria das pessoas conhecem esse servidor, como sendo um servidor que faz a associação entre o endereço de domínio e o número IP. Então, se você perguntar para alguém que já ouviu falar de DNS, vai dizer que ele faz a tradução do endereço www para um número IP. Então, ele faz muito mais do que isso, mas realmente essa é a principal função. Vamos ver por que isso é importante. Bom, imagine que, mais uma vez fazendo aí a analogia, imagine aí uma pessoa que tem um CPF e toda pessoa tem um nome. Então, o João Silva tem esse CPF mostrado aí. Para falar com o João Silva, para se reportar a ele, qual que é melhor? O nome ou o CPF? Bom, se você não pensou muito, você deve estar dizendo, não, claro que o nome é mais fácil para me reportar a ele. Mas pensando assim com um pouquinho mais de cautela, nós temos que ver... É mais importante para quem? É mais fácil para quem? Para um usuário comum ou, por exemplo, para a Receita Federal? Para essa Receita Federal, por exemplo, o João Silva, existem inúmeros aí no Brasil, no mundo, inclusive. Agora, que tenha esse número de CPF é uma identificação única. Só existe um João Silva que tem esse número de CPF. Então, se nós estivermos falando da Receita Federal, é mais importante, é mais conveniente que o número CPF seja utilizado. Agora, dificilmente vocês vão chegar aí para o João da Silva e cumprimentá-lo, né? Ou 15874556696. É impossível decorar ou tratar as pessoas dessa forma. Então, numa convivência diária, é mais fácil o nome mesmo, apesar de ser um nome bastante comum. Bom, tirando essa analogia aí, vamos agora para o sistema real. Na internet, nós temos os nomes de domínio, o www.iftm.edu.br, por exemplo, e associado àquele nome, nós temos um endereço IP para localização daquele servidor na rede. Então, o DNS, cuja função básica vai ser, uma vez fornecido esse nome, ele vai traduzir esse nome para um IP para que os dados possam ser transferidos na rede. Então, os dados, partindo lá do cabeçalho, das informações que são colocadas antes de transmitir os dados, nós acrescentamos aí um endereço IP. Como não é possível conhecer todos os IPs do mundo, conhecer todos os IPs que eu quero acessar, dos endereços que eu quero acessar, nós simplesmente digitamos o nome e alguém aí na rede, ou um servidor, vai fazer essa conversão para que os dados funcionem. Alguém vai fornecer este IP. Muito bem. Mas quem será que fornece este IP para o usuário? Será um super servidor? Então, cada usuário aí conectado na rede mundial faria acesso a um super servidor potente, para que esse servidor, então, fornecesse a conversão do endereço solicitado para um IP. Então, se fosse dessa forma, nós teríamos aqui um modelo centralizado, um único servidor e todo mundo tendo acesso a ele.
Será que é assim que funciona? Bom, no início da internet, onde nós tínhamos apenas poucas dezenas aí de computadores conectados, isso era possível fazer. Colocava-se um servidor, né, e normalmente era lá nos Estados Unidos mesmo, um diretório que eles chamavam de hosts no arquivo, e aquelas dezenas aí de endereços tinham as dezenas de IPs correspondentes aí associados. Então isso era muito fácil de fazer. Mas e hoje? Será que é possível ter um único servidor no mundo capaz de fazer essa tradução de endereço www para o endereço IP? Será que é possível? Bom, claro que não. Seria inviável, né? Primeiro porque a quantidade de endereços é muito grande. Segundo, essa quantidade de endereços ela aumenta o tempo todo, ela modifica o tempo todo. Então, esse servidor teria que estar sendo atualizado o tempo todo. Terceiro, por conta da vulnerabilidade. Se um servidor desse para, a internet no mundo inteiro iria parar. Ninguém ia conseguir acessar a internet porque o servidor estaria parado. Quarto, por conta da briga. Onde é que ia ficar esse servidor? Nos Estados Unidos? Obviamente, né? Mas e os outros países? Então, os Estados Unidos teriam um privilégio de acesso mais rápido e os outros países não. Bom, essa última questão é controvérsia, nós vamos ver mais para frente com relação aos servidores raiz, essa questão dos Estados Unidos aí e a internet. Bom, então o modelo não pode ser centralizado, então nós vamos trabalhar com o modelo hierárquico. Eu tenho um arquivo hosts que mantém uma associação de nomes e domínios na máquina local do usuário. Se você olhar no seu computador, no Linux aí no /etc/hosts tem um arquivo que vai dizer aonde está o usuário, aonde está o servidor, né, o www alguma coisa, e ao lado, associado a ele, um endereço IP, como se fosse uma tabela mesmo, à esquerda IPs e à direita os nomes. Bom, como não dá para fazer isso de forma centralizada, então cada máquina tem um arquivo de consulta imediata, e se esse arquivo não contém o servidor que se quer conectar, aí é preciso fazer uma solicitação para um servidor de DNS. Bom, os servidores de forma hierárquica são distribuídos desta forma. Nós temos um servidor raiz, na verdade são 13, né? Mais para frente eu vou mostrar isso, e são divididos em alguns domínios, o .com, .org, né? Os servidores de país, né? O .br, por exemplo. Dentro de cada um deles eu tenho outras subdivisões, então tem aqui o BR, por exemplo, tem o .com à esquerda, tem o .org à esquerda, o .net à esquerda, e mais, né? Você vai do endereço maior, mais amplo, até o mais significativo, né, naquele país, por exemplo, .mac, .org, .br, e assim por diante. Aqui à esquerda eu poderia colocar um www.mac.org.br. É assim que esse endereço é interpretado no modelo hierárquico. Cada um cuida de uma parte, né? Essas funções aqui são distribuídas no mundo todo, não estão centralizados em uma única máquina, enfim. Existem vários responsáveis pela distribuição desses endereços. Inclusive, a própria empresa, o IFTM, por exemplo, tem lá o servidor de DNS para cuidar dos endereços que estão sob o seu domínio, sob o seu cuidado. E é isso que nós vamos aprender aí na disciplina de hoje, como trabalhar com esse conteúdo de domínio, né, dentro de uma empresa. Como é que você vai fazer para que o servidor DNS atenda aos requisitos de solicitação de IPs fornecidos através do www, através do endereço de rede. Aí outros aí, vendas.com.br, enfim, todas as possibilidades. Bom, como eu estava dizendo, o servidor raiz é o principal servidor mundial. Ele que é a base de tudo para essa hierarquia. Ele não é único, existem 13 distribuídos aí no mundo. A gente toma cuidado para dizer essa palavra distribuídos, né? Se vocês observarem na figura, os 13 servidores vão das letras A até M, eles estão assim distribuídos. 10 deles ficam nos Estados Unidos e os outros 3 estão distribuídos aí no mundo. Em Estocolmo, aqui na Inglaterra e o outro no Japão. O restante está tudo nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm um domínio muito grande nessa questão aí do servidor raiz.
Aqui no Brasil nós temos um mirror, né, que é um espelho de desses servidores aqui dos Estados Unidos, que fica em São Paulo. Então nós conseguimos fazer um acesso bem mais rápido, né, através dessas réplicas. Então, apesar dos principais servidores estarem distribuídos aí nessas 13 localidades, nós temos réplicas desses servidores espalhados em países importantes aí. Bom, vamos ver aqui no exemplo como é que funciona uma consulta DNS. Imagine aqui, então, um usuário aqui no IFTM, olha, o usuário zeca.iftm.edu.br, cujo arquivo host dele tem acesso ao www.teste.com associado a esse endereço IP aqui, 200.121.21.1. Então, caso o Zeca queira acessar o teste.com, ele não precisa consultar o servidor DNS imediato, nem o próximo, nem o servidor raiz para poder obter o IP, porque ele já tem isso na tabela dele de hosts. Mas, como eu disse, seria impossível que ele tivesse uma tabela ou um arquivo contendo todos os endereços do mundo. Por exemplo, se ele quiser acessar o taishi.xing.ling.taiwan, do outro lado do mundo, ele primeiro vai fazer uma consulta no arquivo hosts e vai verificar, olha, esse endereço eu não possuo. Quando isso acontece, essa consulta é passada para o servidor imediato, DNS local nós chamamos. O DNS local, se tiver essa informação de contato com esse domínio aí, o Xing-Ling, vai responder imediatamente aqui para o Zeca. Caso não tenha, ele vai passar para um servidor regional. No Brasil nós temos esse servidor principal aqui, que é o cgi.br, é o nosso Top Level Domain, ou TLD. É o principal ponto de serviços de DNS no país. As consultas vão ser todas direcionadas para ele. Se ele não tiver essa informação, aí sim isso é transmitido para um servidor raiz que pode responder de duas formas. Ou o próprio servidor raiz já contém a informação que o Zeca quer buscar, ou então ele sabe quem tem. Ou seja, lembra lá que nós tínhamos 13 servidores, muito provavelmente o servidor dos Estados Unidos não vai conhecer esse Taiwan aqui, quem vai conhecer o servidor asiático, o servidor M, e aí ele transfere esse pedido para o servidor raiz lá mais das proximidades aí do que eu estou procurando, que também tem um servidor TLD local, que também tem o servidor, aliás, o anterior é o regional, né, o nacional de lá, e o próximo servidor local que vai ter informação sobre o Taishi. Então olha só o tamanho da tarefa que é feita para o servidor DNS funcionar. Então olha, imagina, o Zeca quer acessar a página taishi.xingling.taiwan. O que ele faz? Ele abre o navegador e simplesmente digita. A hora que ele aperta Enter, tudo isso aqui acontece antes que os dados cheguem até ele. Então ele vai consultar todos os servidores de DNS, esse Taishi aqui vai responder com o IP, que vai responder para esse, e assim todo, né, o processo todo de retorno. Essas informações são armazenadas em cache para essas máquinas. Se houver uma consulta futura daqui a 2, 3 minutos, então eu não preciso fazer o processo todo novamente, basta pegar de um cache aí de um desses servidores. Mas ela tem validade de 24 horas. Passadas 24 horas, o que está em cache é perdido e eu tenho que fazer a consulta novamente. Isso para dar garantias de que o servidor não esteja desligado no dia seguinte, enfim. A validação tem que ser feita a cada 24 horas, o servidor tem que ser atualizado. E de posse desse endereço IP, agora o Zeca consegue diretamente fazer a conexão com o Taishi. Tá? Então o DNS ele é um coadjuvante. Ele serve apenas para fazer essa conversão do IP. Uma vez que eu tenho o IP, o navegador acessa diretamente o servidor lá do outro lado do mundo. É assim que funciona uma consulta DNS. Bom, o nosso Top Level Domain, nosso principal servidor brasileiro, é o Comitê Gestor de Internet do Brasil, o CGI-BR, é ele que coordena. Se você quer cadastrar um novo domínio, por exemplo, é lá que você vai se reportar. Existem vários braços, né, de funcionalidade do CGI.br. Recomendo que vocês digitem aí no navegador de vocês cgi.br e façam uma leitura, façam uma pesquisa aí em cima desse importante órgão brasileiro.
Então os domínios são registrados por ele. Se você quiser registrar um domínio aí, quem quiser, custa aí R$30 por ano. É muito barato registrar um domínio hoje. Isso vem desde 1998, né, que começou a funcionar esse servidor no Brasil. Anterior a isso, em 96, né, não foi 98, não foi 96, ele era de controle da FAPESP, a Fundação do Amparo e Pesquisa de São Paulo, que era sem fins lucrativos, com poucas pessoas trabalhando, mas devido à quantidade de domínios que foram criados, né, um boom no crescimento de domínios, e aí precisou se organizar um pouco melhor. E hoje nós temos o CGI.br atendendo a toda a comunidade. Não só a parte de registro, mas a parte de segurança, a parte de identificação de pontos de acesso de serviço mais rápidos, a parte de controle de tráfego, enfim. Tem vários recursos que são fornecidos pelo CGI.br. Vale a pena dar essa olhada lá no site. Bom, pessoal, nós finalizamos aí então o DNS, nosso último serviço de rede, que estava proposto para essa disciplina. É um curso bastante intensivo, né? Apenas um mês aí de aula. Nós estamos encerrando aí o curso com essa última aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham tido um bom aproveitamento. Estou à disposição aí para tirar as dúvidas e vamos fazer aí uma boa prova final para encerrar a disciplina com chave de ouro. Até uma próxima oportunidade.